princípio, a decisão narrativa tomada por Meu Nome é Gal de se concentrar em apenas um momento específico da trajetória da Gal Costa, em vez de tentar abranger décadas de história em apenas 1h30, parece perfeitamente apropriada. Ora, se o erro mais comum das cinebiografias sobre artistas famosos consiste em tentar abranger e comprimir décadas de história num espaço apertado de 2 horinhas, passando rapidamente, superficialmente por cada etapa da narrativa e fazendo a maioria desses filmes soarem como uma simples coletânea de melhores momentos avulsos das vidas desses cantores, desses artistas, então nada mais justo do que escolher um recorte específico de alguns poucos anos da vida do biografado para poder explorá-los com o máximo de profundidade possível. Em teoria, perfeito. Na prática, porém, Meu Nome é Gal consegue a proeza de, mesmo assim, parecer apressado, esquemático e vazio em praticamente todos os tópicos que se propõe a abordar. O filme teve uma passagem pelos cinemas agora em outubro desse ano, e ele tá chegando agora aos serviços de streaming, e eu assisti ao filme já tem alguns meses, mas eu acabei não conseguindo comentar ele logo na época que ele saiu, pelo menos não aqui no YouTube, mas eu escrevi sobre o filme lá no site, e quem me conhece já tá ligado que a Gal Costa é provavelmente a minha cantora brasileira favorita, minha voz brasileira favorita, e quando ela faleceu, em novembro do ano passado, eu cheguei a comentar num vídeo aqui no canal um pouquinho sobre como que aquela morte ressoou em mim. Naquele vídeo eu fiz questão de comentar também o quanto que a Gal Costa é presente na minha vida até hoje e como que eu tenho uma história particularmente triste com a partida da Gal. Eu já contei essa história naquele vídeo, mas eu vou repetir aqui rapidinho. Alguns poucos meses antes dela falecer, eu tinha comprado um ingresso para um show que ia acontecer dela aqui no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Eu nunca tinha visto ela ao vivo, então aquela seria a primeira vez e eu tava aguardando ansiosamente por aquele dia. Só que aí, a partir de certo momento, o show teve que ser adiado por conta de uma urgência médica da Gal, mas eu também nem fiquei muito paranoico com isso, porque pouco tempo depois já anunciaram aí uma outra data, pra março agora de 23, e aí, infelizmente, eu acordei na manhã do dia em que ela morreu e eu recebi aquela notícia e foi um choque tremendo, parecia que eu tinha perdido alguém da minha família mesmo, e quem for assistir ao vídeo em que eu comentei a morte da Gal vai perceber o quanto que aquela morte me abalou num nível quase pessoal mesmo. Aliás, quase não, num nível pessoal mesmo. Mas eu acho que essa minha paixão pela figura e pela obra da Gal não é o motivo que comprometeu a minha experiência com Meu Nome é Gal. O que comprometeu a minha experiência com Meu Nome é Gal é o filme em si ser muito frágil. Eu não detestei o filme, eu não tive sentimentos extremamente negativos enquanto eu o assistia, mas é um filme cujos problemas são tantos e tão gritantes que fica impossível de ignorar. Essa cinebiografia é dirigida pela Dandara Ferreira, que já tinha dirigido uma minissérie documental sobre a Gal Costa, e pela Lô Politi, que co-dirigiu aquele documentário Alvorada, ao lado da Ana Mui Laerte. E o filme tem início com a vinda da Maria da Graça Costa Pena Burgos, ou Gracinha pros íntimos, aqui pro Rio de Janeiro, em 1966, para tentar a sorte na música, ao lado dos amigos também baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. A partir daí, o roteiro, escrito pela própria Lô Politi e também pela Maíra Bühler, responsável pela vida privada dos hipopótamos, percorre toda uma linha do tempo que passa, superficialmente, pelo primeiro disco da Gal, que é o Domingo, que ela gravou junto com o Caetano, pelo estouro de Baby, que é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida, pela efervescência do movimento tropicalista, pelo agravamento da ditadura militar, com o avanço dos atos institucionais e com o grito contra a opressão que é o Divino Maravilhoso, até culminar, em 1971, no icônico show Fatal, Gal a Todo Vapor, que ajudou a consolidar a cantora como um dos principais bastiões da MPB e da Tropicália de um modo geral depois dos exílios do Caetano e do Gil. E eu acho que o primeiro grande problema de Meu Nome é Gal é que o filme dura brevíssimos 92 minutos de projeção e ele atravessa cada etapa da sua narrativa com a velocidade de quem busca assinalar o mais rápido possível todos os itens de uma checklist para se livrar das tarefas o quanto antes, não se preocupando em trazer o mínimo de profundidade para cada assunto que discute. Com isso, o filme jamais consegue evocar, por exemplo, o peso e a tensão do período histórico que retrata, já que todo o contexto da ditadura militar surge tangencialmente, mostrando pouco da repressão contra a qual os personagens tanto se opunham e assim diluindo o impacto das ações desses personagens. E para piorar, essa pressa acaba eliminando qualquer resquício de coesão que poderia haver entre um fato histórico e outro, já que, na ânsia de finalizar logo um capítulo da vida da Gal Costa, a fim de partir logo pro próximo, o filme se esquece de articular uma transição orgânica entre um e outro. Um problema que a montagem do Eduardo Gripa e do Eduardo Serrano agrava ao frequentemente cortar de uma cena pra outra de uma forma tão brusca que, num momento, a protagonista tá no Rio de Janeiro e no outro, ela tá
voltando pro Rio de Janeiro, como se tivesse deixado de morar nele há um bom tempo. Nesse sentido, Meu Nome é Gal quase rivaliza com aquele filme do 007, o Moonraker, na categoria de filme que tem os personagens que conseguem se deslocar de um ponto a outro do Brasil mais rápido. Porque, realmente, levando em conta a passagem do tempo e do espaço nesse filme aqui, quem é o James Bond do Roger Moore perto da Gal Costa da Sophie Charlotte? Mas o pior de tudo é que essa afobação do filme ao contar a sua história faz ele passar por cima de todo o processo que levou os artistas a criarem as suas obras e principalmente da reação que essas obras angariaram. Tanto é que em certo momento do primeiro ato, quando o Caetano diz pra Gal que o Gilberto Gil considera ela a maior cantora do Brasil, o meu impulso imediato nessa hora foi o de responder: ué, quando? Já que o filme nem tocou nesse assunto. E da mesma forma, se numa cena os dois personagens, né, o Caetano e a Gal, estão num estúdio gravando o Coração Vagabundo, na outra, o álbum que tem a música já foi lançado há semanas, vendeu não sei quantas cópias e os dois cantores já estão discutindo os próximos passos das suas carreiras. Mas a repercussão do trabalho em si não é vista nem por um deslumbre, algo que também se aplica até mesmo aos trabalhos seguintes da Gal, que esses sim bombaram de verdade. E portanto, a consequência disso é que em momento algum do filme a gente sente o impacto que a Gal Costa provocou em legiões de ouvintes e em gerações de fãs, o que, convenhamos, é um erro crasso do filme. E como se não bastasse, o roteiro do filme é trapaceiro a ponto de incluir nos 5 minutos finais um diálogo entre a Gal e a sua mãe, no qual elas discutem a ausência do pai da protagonista, sendo que nos quase 90 minutos de filme que vieram antes, não houve sequer menção ao sujeito e muito menos qualquer indício de que isso fosse um problema pra Gal. Ou seja, o filme tira da cartola de última hora um draminha barato como se nele o público tivesse investido desde o princípio. O mesmo se aplica a toda a abordagem que o filme dá ao tropicalismo. Ele basicamente esvazia as ambições políticas e estéticas do movimento a ponto de fazer os seus integrantes soarem como adolescentes megalomaníacos. E mais do que isso, resumindo as suas intenções a um breve e ligeiro instante em que o Caetano Veloso, entusiasmado, começa a bradar e soltar algumas palavras-chave como cinema novo, Tropicália, guitarra elétrica. Claro que, dentro disso, o filme ignora completamente o fato de que o Gilberto Gil, num primeiro instante, foi contra a guitarra elétrica, a ponto de participar da infame marcha contra a guitarra elétrica, mudando corretamente de posição logo depois. Também não ajuda muito o fato de que o Caetano Veloso, interpretado pelo Rodrigo Leles, é simplesmente insuportável. O que, vale apontar, não é culpa do ator, que fica preso a uma caricatura aborrecida e unidimensional que jamais apresenta, afinal, os motivos que fizeram e ainda fazem gerações inteiras se afeiçoarem ao cantor. Enquanto isso, o Gil do Dan Ferreira e a Bethânia da própria Dandara Ferreira atravessam a narrativa sem nunca esboçarem personalidade ou densidade dramática, sendo reduzidos a muletas narrativas que surgem aqui e ali, só quando o roteiro precisa deles mesmo, só pra dar um suporte rápido pro arco da Gal, o que, ainda assim, é muito se comparado com a personagem da Lélia, a namorada da Gal, que é interpretada pela Ellen Clarice, que é praticamente uma não personagem, já que a sua personalidade basicamente inexiste. Por sorte, Meu Nome é Gal é ancorado por uma performance central eficiente e que impede o filme de sucumbir por completo. Fazendo o máximo para conseguir contornar a superficialidade e as lacunas do arco da Gal Costa, a Sophie Charlotte é hábil ao superar o obstáculo de ser tão fisicamente diferente da Gal Costa original. E se no início eu confesso que eu tive uma certa dificuldade de conseguir olhar para Sophie Charlotte e encarar ela como a Gal Costa, aos poucos eu fui sendo conquistado pelo trabalho da atriz, que consegue capturar bem o sotaque, a cadência suave da fala e a postura introspectiva, mais despojada da Gal original. Da mesma maneira, a Sophie Charlotte confere graça, vulnerabilidade e até uma certa inocência à sua versão da Gal. Ao ouvir da Bethânia que ela tem a voz mais linda do universo, ela se encolhe um pouquinho e deixa escapar um sorrisinho tímido. Mas ela consegue fazer isso, né, trazer essa vulnerabilidade sem, com isso, diluir a força e a intensidade da Gal, tornando ela irresistível ao seu próprio modo. E além disso, quando a Sophie Charlotte tem a oportunidade de cantar com a própria voz, ela demonstra um domínio notável sobre o ato de cantar em si. Ela realmente canta muito bem. Agora, por um outro lado, nos momentos em que o filme decide dublar a Sophie Charlotte, colocando no lugar da sua voz os áudios das versões originais das músicas cantadas na voz original da Gal, os resultados aí sim se tornam desastrosos, porque eles falham pavorosamente no lip sync, ou seja, na tentativa
tentativa de sincronizar o áudio das canções com os movimentos dos lábios da atriz. E pior ainda, isso escancara ainda mais as diferenças óbvias e gritantes entre as vozes de uma e outra, entre a voz da Sophie Charlotte e a voz da Gal Costa. Dito isso, eu também não tenho como negar que alguns momentos de Meu Nome é Gal me causaram ou um arrepio aqui ou um nó na garganta ali, como ocorreu, por exemplo, na sequência em que a protagonista canta Baby pela primeira vez, que é uma sequência bem construída, tem toda uma preparação antes dela começar a soltar a voz, que é muito interessante. A relação da Gal com a música em si é ilustrada de forma eficiente pela dupla de diretoras, né, com a cantora entrando num estado de transe à medida que o instrumental da música vai crescendo e as ordens do produtor chato lá atrás vão cessando, e aí chega o instante do seu vocal entrar em ação. Mas aí que tá, a emoção que eu senti ali naquele momento se deve única e exclusivamente ao afeto prévio que há anos eu já venho construindo pela música em si, e não a qualquer mérito que o filme em si possa ter. E além disso, pra tornar a coisa mais problemática ainda, a falta de energia das cineastas ao recriarem a apresentação de Divino Maravilhoso no Festival da Record é simplesmente imperdoável, porque elas suprimem totalmente a catarse representada por aquele momento ao filmarem o momento em si de uma maneira, como eu falei, totalmente sem energia, através de 2 ou 3 planos abertos que mal se movem, pouco se intercalam e duram vários segundos. Ou seja, não tem dinamismo algum na montagem desse momento. E eu até entendo que o objetivo da decupagem nesse momento específico era recriar os quadros e os cortes da gravação original do Festival da Record lá de 1968. Mas é uma decisão que definitivamente não funciona se a gente levar em consideração que o filme, a narrativa do filme em si, toma aquele momento específico como a catarse, o auge catártico de uma construção que vinha se desenrolando até ali. Então chegar naquele momento e tentar recriar a mesma dinâmica e o mesmo ritmo da alternação de quadros e dos cortes da gravação do Festival da Record de 68, que por si só contava com uma limitação de planos e de cortes por conta simplesmente de limitações técnicas daquele contexto específico, acaba eliminando completamente qualquer energia que esse momento pudesse ter e que o filme claramente gostaria que tivesse. E assim, de todos os pecados que essa cinebiografia poderia cometer, e comete vários, o maior e mais fatal, com perdão do trocadilho, que ela poderia cometer é, sem dúvida alguma, falhar em transmitir para o espectador o alcance e a grandeza e o significado da Gal Costa para todo o imaginário nacional. É uma pena. A minha cantora brasileira favorita merecia infinitamente mais. É isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo aqui. Diz aqui embaixo nos comentários. Você concorda com o que eu falei? Você discorda do que eu falei? Diz aqui embaixo, vamos trocar essa ideia aqui. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte aqui embaixo, deixa o seu like, que é muito importante. Compartilha pros seus amigos, chama eles pra assistirem aqui esse vídeo aqui, chama eles também pra se inscreverem no canal aqui embaixo e também, se possível, ativarem o sininho pra receberem notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui, beleza? Joia? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.